A forma humana e os poderes de Imu finalmente foram revelados. Estávamos esperando por esse momento há anos e posso afirmar com segurança que este é um dos 5 melhores personagens deste século. Há muito o que discutir, então este vídeo estará repleto de ideias e teorias. Portanto, segurem seus chapéus de palha e vamos começar. O capítulo começa com os Gorosei discutindo a situação em Marie-Joise, mas essa é a parte chata. Parece que Shamrock resolveu tudo e não há menção à Barba Negra ou Dragão. O interessante é como os Gorosei tentaram de tudo para impedir que Imu deixasse o castelo e fosse para Elbaf. Eles tinham a opção de ir por conta própria, como fizeram em Cabeça de Ovo, mas Imu não se importou com as propostas deles e foi sozinho mesmo assim. Curiosamente, apenas Figarland Garling não se importou com a saída de Imu do castelo e disse aos outros Gorosei para prestarem mais atenção à situação do abastecimento de alimentos. Não me surpreenderia se o verdadeiro traidor dos Gorosei acabasse sendo Garling. É claro que ele não ajudará os chapéus de palha. Ele os trairá para atingir seus próprios objetivos e conquistar o trono vago. Ele parece muito mais cruel, astuto e perigoso do que os outros 4 anciãos. No final do capítulo, vimos o motivo da preocupação dos Gorosei com Imu. Vimos Imu tossindo sangue. Ou ele está gravemente ferido, o que é menos provável, ou Imu está amaldiçoado a permanecer na Terra Sagrada. Seu corpo estava literalmente rejeitando estar no reino inferior. De qualquer forma, ele está muito enfraquecido agora ou está ficando cada vez mais fraco a cada segundo. A forma sombria que ele vem usando o tempo todo parece ser algum tipo de modo de baixo poder para conservar energia ou prolongar sua vida. Afinal, devemos nos lembrar das palavras de Doflamingo. O Tesouro Nacional de Marie-Joise está morrendo lentamente e é evidente que Imu está de alguma forma ligado a isso. Mas por que Imu decidiu deixar a Terra Sagrada? Agora, provavelmente, ele não fazia isso há séculos. Acredito que Oda mostrou perfeitamente o motivo nesta página. Cobra provocou Imu ao fazê-lo perceber que eles estavam trazendo Joy Boy, Davy Jones Poseidon, e que Lily era sua aliada. Agora Imu percebeu que Nidhogg também retornou. Ou ele pressente que se não impedir, tudo isso será tarde demais, ou melhor ainda, teme que algo mais possa retornar. Algo que Imu teme profundamente, mas voltaremos a isso. Vamos continuar com o capítulo. Também houve algumas dicas interessantes sobre os chapéus de palha. Primeiro, eles observaram o corpo de Soma e descobriram que ele tem um coração mecânico e que suas partes do corpo funcionam como um ímã. Depois, Killingham estava com raiva apenas de Sanji, o que significa que foi Sanji quem separou suas partes do corpo. Será que isso é uma pista de Oda sobre o haki do conquistador de Sanji? Quer dizer, na minha opinião, é inevitável que Sanji tenha haki do conquistador, mas talvez já o vejamos neste arco. Um detalhe que me chamou a atenção foi o Jinbe procurando o Chopper. Será que aconteceu alguma coisa com ele? Talvez os poderes da Akuma, nome dele, tenham alguma fraqueza ao entrar em contato com personagens invertidos. Uma coisa eu sei, o Oda não desenharia esse painel à toa. Loki também revelou algo enorme. Acontece que o único personagem capaz de descongelar pessoas congeladas por Ragnar é o próprio Ragnar. Talvez tenha sido o verdadeiro Ragnar do primeiro mundo que congelou os gigantes Galliard e apenas o Ragnar atual possa remover o gelo. Dessa forma, Ragnar os salvou do futuro e também deve saber onde eles estão. Além disso, na minha opinião, Nami será muito importante na guerra final. O arco de Elbaf começou com Nami acordando ao som de uma voz estranha e oculta e sendo sequestrada. Agora Oda está destacando Nami percebendo algo quando Imu chega. A princípio, pensei que ela estivesse despertando o haki da observação, mas muitos personagens dos Chapéus de Palha já o possuem. Mesmo assim, Nami foi a primeira a notar. Então, e se Oda quisesse insinuar algo mais?
Isanami e Aimu estiveram realmente conectadas. Existem muitos paralelos entre esses dois personagens, mas isso é assunto para outro vídeo. Também gosto de como podemos traçar paralelos entre Imu e Robin. Ela é chamada de criança demoníaca por um motivo. No final do capítulo, depois de muitos anos, finalmente vimos o verdadeiro rosto de Imu e um vislumbre de seu poder. A apresentação de Imu também teve detalhes importantes. Imu parece agitar os objetos de Elbaf com música, assim como os tambores da libertação de Nika, que sacodem os objetos como marés e os fazem dançar. Há uma clara conexão. Imu tem sua própria música especial, assim como Luffy, mas no capítulo 1044. Os tambores da libertação de Luffy são retratados como brancos, enquanto no capítulo 1179 a música de Imu é representada como preta. Acho que o coração de Imu representa o oposto dos tambores da libertação. Ele pode ter os tambores da opressão. Além disso, acredito que o cabelo do Imu não seja originalmente branco, mas sim resultado de sua transformação, assim como no caso do Luffy. Basicamente, é o Gear 5 do Imu, para explicar de forma simples. Mesmo em apenas 3 páginas, já vimos paralelos diretos entre as Akuma no Mi do Imu e do Luffy. A Akuma no Mi do Imu, que lhe permite dar vida ao seu redor, e torná-lo maligno também faz um paralelo com a Big Mom, que consegue transformar tudo em algo fantástico e alegre criando os homies. Aliás, Brook foi o primeiro personagem a atacar Big Mom e Imu. Agora vamos falar sobre o design visual de Imu. É evidente que é bem diferente do estilo de desenho usual de Oda. Talvez ele tenha escolhido esse estilo específico para personagens que viveram durante o século perdido ou há 3.000 anos. Na minha opinião, adicionar um novo estilo de arte por esse motivo é uma ótima ideia. Mal posso esperar para ver isso animado. Imu parece ter os chifres dos Oni, a pele bronzeada dos Lunarianos, e existem algumas teorias sobre seu possível terceiro olho, herdado da tribo dos Três Olhos. Imu fazia parte dos 20 reinos humanos que exterminaram os Lunarianos, a tribo dos Três Olhos e outros. Agora, ele precisa se esconder no trono. Então, o fato de sua forma mais poderosa ser uma mistura das raças que os dragões celestiais desprezam é poético. As nuvens de despertar de Luffy são nuvens normais, assim como as dele, mas as de Imu têm olhos. Será que existe outro despertar secreto que Luffy precisa alcançar para derrotar Imu? No anime vimos uma pista disso. O Gear 6 pode ser real ou alguma versão superpoderosa do Gear 5. Também notei que Imu tem um tema de 3 caveiras em seu design, assim como Barba Negra, com sua Jolly Roger na espada do navio Beck e até mesmo sua barba com 3 nós. Acredito que Oda também esteja insinuando uma conexão entre Barba Negra e Imu. Talvez Davy Jones também tivesse um estilo semelhante. Quero falar sobre sua arma que parece uma alabarda com uma lâmina em zigue-zague. Enel também tinha uma alabarda e era capaz de usar eletricidade para forjá-la em um tridente. Na minha opinião, isso indica semelhanças que vão muito além da mentalidade de complexo de Deus em si. Eles compartilham até mesmo semelhanças no design de armas. Acho que está claro que Enel foi o modelo de Oda para Imu. O ataque nuclear a Lulugia foi um dos exemplos perfeitos disso. Além disso, não se esqueça que neste arco, depois de 20 anos, tivemos até uma menção ao Enel feita pelo Usopp. O retorno do Enel está se tornando cada vez mais realista. Você provavelmente se lembra de quando o Oda estava tirando fotos do estúdio dele alguns meses atrás. O foco principal foi no Imu e também vimos um tubarão com um boneco de pelúcia do Imu, mas você reparou que ao lado havia um esboço. Nesse esboço vemos uma pessoa com uma capa, uma alabarda e chifres. Acontece que era um esboço da verdadeira forma do Imu. Agora vamos falar sobre os próximos capítulos. O que o Imu fará? Por que ele está em Elbaf? Acho que o Usopp está enganado sobre o Imu.
Suas palavras nos capítulos anteriores parecem contradizer a verdade. Imu provavelmente é alguém que já venceu suas batalhas, sozinho. Não se esqueça que ele é o oposto do Joy Boy. Basta olhar para o mural. Veja como o governo mundial está estruturado. Imu tenta conquistar seus próprios subordinados através do poder, mas ele nunca terá o que Joy Boy tinha: uma aliança verdadeira, amigos e uma forte coesão. Basta ver Luffy como exemplo. E contra essa aliança, Imu lutou sozinho. Sim, havia algumas figuras adicionais ao lado de Imu, mas comparadas à aliança de Joy Boy, eram insignificantes. Mesmo assim, de alguma forma, Imu venceu toda a população. Imu tenta fazer o mesmo com seus 20 reis, assim como com os Gorosei, os Cavaleiros Sagrados e os Dragões Celestiais. Ele tenta construir sua própria aliança, mas no fim acaba sozinho. Ver Nika e Nidhogger juntos já foi demais, e é possível que as palavras de Usopp tenham sido a gota d'água. Ele pode querer mostrar a Imu como venceu as batalhas anteriores. No fim das contas, Imu é um lobo solitário, cruel e brutal. Todas as habilidades dos Cavaleiros Sagrados ou Gorosei vêm dele também, mas tenho certeza de que neste arco, Imu ainda não usará todo o seu poder. O primeiro motivo é que ele está enfraquecido, e o segundo é que não há como Oda mostrar todo o poder de Imu até a guerra final. Oda fará de tudo para mostrar o mínimo possível de Imu. Ele já mostrou Imu tossindo sangue. Oda já o enfraqueceu, mas tenho certeza de que mesmo um Imu enfraquecido será brutal. Embora eu acredite que Imu era mais forte que Joy Boy, digamos que eles tivessem a mesma força. E se o Haki do Joy Boy não for capaz de realizar algo como o que vimos em Egghead, então pode ter certeza de que a presença de Imu em Elbaf será muito mais destrutiva e assustadora. Imu, obviamente, vai derrotar todos eles em Elbaf. Como mencionei no meu vídeo anterior, era a calmaria antes da tempestade. Os chapéus de palha repelindo os cavaleiros sagrados, congelando Imu, salvando as crianças, tudo estava indo bem, mas agora acabou. Não há a menor chance de Loki e Luffy derrotarem Imu em seu estado atual. Essa é a lógica dos animes afinal. O vilão nunca é derrotado antes da batalha final. Até mesmo Luffy quase morreu 2 vezes contra Crocodile e Kaido antes de conseguir derrotá-los. Mas mesmo que Imu vá destruir completamente, todos os chapéus de palha ainda devem sobreviver. Então, quem virá salvá-los? Apenas um homem me vem à mente. O mesmo homem que possui Haki no mesmo nível que Joy Boy, e há alguns motivos para isso. Elbaf está sob a proteção de Shanks. Então, por que ele não apareceria para proteger seus amigos? Luffy tem procurado e falado sobre Shanks o tempo todo. Este é o arco do Usopp. Então, faz todo o sentido que ele encontre seu pai, a quem admira. É finalmente se tornar um bravo guerreiro do mar. O relacionamento de Shanks com Loki é outro motivo. Além disso, o filme Red insinuou que Luffy e Shanks lutariam contra um demônio. E o fato de os dois se encontrarem também pode estar relacionado a Shanks e Luffy. Ver Luffy, Loki, Shanks e os Gigantes os Chapéus de Palha, Tash e os Piratas do Ruivo enfrentando uma Imu enfraquecida seria incrível. Existem outras maneiras interessantes pelas quais a chegada de Shanks a Elbaf pode mudar o rumo deste arco. Então, escreva nos comentários se você gostaria de ver um vídeo sobre isso. No Geralt, Elbaf teve seus altos e baixos, mas uma coisa é certa. Este arco tem algumas das melhores revelações de todos os tempos. Loki, Shamrock, o Mural Scupper, Gaben Rocks e agora Imu. Mas o curioso é que os poderes de Imu foram revelados antes dos dragões e de Mihawk. Mesmo com Luffy como protagonista, vimos que Imu não tem medo apenas de Joy Boy, mas também de Davy Jones, o Barba Negra. Para mim, uma das perguntas mais importantes agora é: quem será o vilão final da série?
Imu ou Barba Negra? Vamos discutir isso. Primeiramente, Oda fez um ótimo trabalho ao mostrar paralelos entre ambos os personagens e Luffy. Luffy é o oposto exato de Barba Negra como personagem. Isso ficou claro já no primeiro encontro deles. Teach gostava das tortas de cereja, mas Luffy não. Por outro lado, a Akuma no Mi de Luffy é exatamente o oposto da Akuma no Mi de Imu. Uma pode libertar as pessoas, enquanto a outra pode oprimi-las. Ambas as Akuma no Mi também emitem sons, como vimos neste capítulo. Mas falando em Akuma no Mi, a do Luffy é bem parecida com a Yami Yami no Mi do Teach, mesma cor, formato similar. Barba Negra quer se tornar o rei dos piratas para conquistar o mundo. Luffy, por outro lado, quer se tornar o rei dos piratas, mas não quer conquistar nada. Para Luffy, ser o rei dos piratas é o que traz mais liberdade. Barba Negra quer criar seu próprio reino, o reino do Barba Negra. O sol ou a escuridão. Apenas um deles sairá vitorioso. Apenas Luffy ou Barba Negra sairão vitoriosos. Tanto Luffy quanto Barba Negra fazem parte do clã de nome dado àqueles que outrora se opuseram a Imu. Imu se opõe a ambos, como demonstrado pela destruição de seus cartazes. Barba Negra é descendente de Davy D. Jones. Luffy é o deus Sol Nika, herdeiro da Akuma no Mi de Joy Boy. Mu é, na verdade, o inimigo de todo o clã D. Para determinar se Barba Negra ou Imu será o vilão final, precisamos considerar os dois cenários. Cenário 1, Barba Negra é o vilão final. Cenário 2, Imu é o vilão final. Vamos começar com a primeira opção. Os D são inimigos de Im. Tanto Luffy quanto Barba Negra podem enfrentar Im juntos. No entanto, uma aliança entre Luffy e Barba Negra parece impossível. Barba Negra capturou o irmão de Luffy, seu avô, e também pode derrotar seu ídolo Shanks. Barba Negra é, no entanto, o único descendente restante de Davy D. Jones e Im precisa eliminá-lo para completar seu mundo. Alguns afirmam que Barba Negra pode absorver o poder de Im, o demônio, tornando-se o vilão supremo que Luffy precisa derrotar. Mas como o próprio Im é o demônio, isso parece improvável. Im não está ligado apenas a Luffy e Barba Negra, mas também a Joy Boy, Lily, Vivi e aos Poneglyphs. No segundo cenário, Im é o vilão final. Luffy enfrenta Barba Negra em sua luta final como pirata, e em seguida enfrenta Im em sua batalha final na história. Vegapunk deixou claro que o destino do mundo agora está nas mãos de quem encontrar o One Piece. Tanto Luffy quanto Barba Negra precisam lutar antes de encontrar o One Piece e decidir o destino do mundo. É aqui que o Sol lutará contra a escuridão. Quando Luffy derrotar Barba Negra, o Sol triunfará sobre a escuridão. Ela chegará a Laugh Tale, obterá o One Piece e se tornará o rei dos piratas. Assim como Roger Luffy descobrirá a história de Joy Boy e sua antiga guerra contra Im, Luffy descobrirá por que o chapéu de palha de Joy Boy está em posse de Im e o que possivelmente aconteceu com Im durante o século perdido. Luffy também poderá perceber que Joy Boy tinha o mesmo sonho que ele e que destruir a Red Line e derrotar Im são necessários para realizar esse sonho. Isso levará Luffy a unir sua frota juntamente com todas as pessoas com quem se aliou ao longo da história para iniciar uma guerra contra Im. O Deus Sol guiará o mundo até o seu fim e trará um novo amanhecer. Isso levará ao mesmo cenário do lado esquerdo do mural. A Aliança do Chapéu de Palha derrotará Im e destruirá a Red Line. Isso fará com que os quatro azuis se fundam em um só, o All Blue. Luffy não só realizará seu sonho, como também cumprirá a promessa de Joy Boy, a Ilha dos Homens Peixe, trazendo-os à superfície e restaurando o equilíbrio do mundo. Luffy é quem se erguerá, desafiará o mundo, carregará séculos de história e transformará tudo. Barba Negra não é aquele que Roger esperava.
Mesmo que Barba Negra seja um dos vilões mais bem escritos, logicamente a história pode seguir esse caminho. Mas é claro que isso não significa que Teach terá um papel menor. No fim, ele pode até se tornar o melhor vilão. Vamos ver o que Oda vem preparando há 28 anos. Deixe sua opinião sobre este capítulo nos comentários e se quiser ver mais vídeos sobre a Guerra Final, clique aqui. Obrigado por assistir. Até mais.